geram frutos de onde brota um novo ser. Cristo é a luz maior do novo amanhecer, que traz consigo as luzes da renovação. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Corre pelos rios e florestas, gemem da transformação. Árvores frondosas geram frutos de onde brota um novo ser. Cristo é a luz maior do novo amanhecer, que traz consigo as luzes da renovação. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e seguir com fé. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Vamos dar, irmãos, vamos dar as mãos e seguir com fé na nossa missão. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro
barco. Eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Sonho estar só, nem lembro quanto tempo eu vaguei, sem destino, sem o ideal, sem perceber. E sofrendo por todas mais escolhas que tomei, e cansado de sofrer, decidi me libertar. E eu te sinto aqui, me conforto teu amor, que me acompanha onde eu for. Me abraça e me faz ir, sem medo de seguir.
Hoje sinto que tudo que passei me fez crescer. E as lembranças que machucavam já não fazem mal, não fazem mal. Ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer,
eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda.
Essa é uma atividade em que nós temos a oportunidade de refletirmos. Aqui nessa casa nós procuramos muito trazer essas questões que nos falem das nossas necessidades atuais, enquanto encarnados. É a colaboração que nós podemos trazer para todos nós, para nós outros, né, como diz o Espírito Emmanuel, a revermos o nosso compromisso com a nossa encarnação, com a nossa proposta no mundo, porque nenhum de nós aqui, se formos perguntar, estamos satisfeitos com o mundo que nós estamos vivendo, com as situações em geral. Mas a questão é, o que temos feito para melhorar? Qual é a nossa parcela de contribuição para que o mundo que nós não estamos satisfeitos seja melhor? Então, a Casa Espírita, ela sempre tem essa proposta de nos levar às reflexões necessárias para esse compromisso conosco, com a nossa encarnação e o nosso compromisso com o mundo. Então, sejam muito bem-vindos a este encontro, a este momento, você que está aqui presencial, você que está assistindo online. Hoje nós temos um tema importante, que é a paciência, né? Diz o Espírito Joana de Ângeles que paciência significa a ciência da paz. E hoje nós vamos falar da paciência como remédio para o corpo e para a alma. E a nossa palestrante é a Mari Pontes, né? A Mari que faz parte da AME, Associação Médico Espírita, ela é cardiologista e vem nos trazer essa visão desse encontro, né? Da paciência como uma virtude moral, como um recurso da alma, ajudando também a nossa evolução, a nossa saúde física e espiritual. Um convite também às nossas atividades de hoje. Para quem recebeu a nossa mensagem, nós temos as atividades da semana toda, né? Terça, quarta, quinta, os estudos. E hoje, domingo, nós temos atividade que se divide em 3 partes. Primeira parte é a palestra. Segunda parte, o passe, não é obrigatório, mas é muito importante, principalmente para quem está buscando auxílio espiritual, físico e espiritual. E o terceiro momento é o diálogo fraterno, é uma conversa onde você traz aí as questões que você esteja precisando conversar, uma dúvida sobre algum assunto que, se nós não pudermos, não tivermos a solução, mas a escuta muitas vezes já é um movimento de ajuda muito grande. Então sejam bem-vindos. E uma outra questão também é a evangelização infantil. Então, nós temos evangelização infantil, então participem. É evangelização infantil e pré-juventude. Então, você que está assistindo online, pode vir trazer suas crianças, que estão iniciando na juventude, que aqui nós temos uma equipe muito bacana de evangelização, onde você pode trazer os seus jovens. Então, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida sobre as atividades da casa, pode procurar lá na recepção, o Marconi, o César, ou algum trabalhador no final, porque todos os estudos da casa, todos podem participar e podem adentrar a qualquer momento. E aí nós vamos iniciar com a leitura. Eu vou chamar aqui a Esperança, que vai ler a mensagem, para nos prepararmos, né, a harmonização para a prece. Benefícios imediatos, do livro Pronto-Socorro, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Entre o aprendiz e o orientador se estabeleceu precioso diálogo. Instrutor, qual é a força que domina a vida? Sem dúvida é o amor. Esse poder tudo resolve de pronto? Entre as criaturas humanas, de modo geral, não existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? A fé. Pode a fé ser obtida de um momento para o outro? Não é assim. A confiança raciocinada reclama edificação vagarosa no curso dos dias. A que fator nos cabe recorrer para que nos conservemos o ânimo e a alegria de servir entre os conflitos da existência? A paz. E a paz surge espontânea? Também não.
Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho e todo trabalho pede luta. Então, instrutor, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está esse prodígio se vejo atritos por toda parte na terra? O mentor fez expressivo gesto de compreensão e rematou: filho, a única força capaz de proporcionar-nos triunfos imediatos em quaisquer setores da vida é a força da paciência. Então, fica o convite da divulgação do Evangelho através dessa mensagem. Leve suas mensagens, divulgue, entregue para alguém. É uma mensagem tão boa de refletirmos. Então, nesse momento, convidamos a todos a serenar o coração, a se fazerem presentes. E aí vamos começar sentindo a nossa presença física. Então, eu vou pedir a todos, nesse momento, que procure sentar-se numa posição confortável, com os 2 pés no chão, onde nós podemos estar numa postura mais receptiva, para nos envolvermos conosco, com o nosso coração, com os nossos amigos espirituais, com os mentores espirituais dessa casa. E assim, Senhor, respirando conscientemente, com a mente tranquila, o coração quieto, podemos dizer gratidão, Senhor, pela vida, pelo dia de hoje, por mais uma experiência reencarnatória. E ajude-nos, Senhor, a entendermos o valor dessa experiência, o valor de estarmos no planeta Terra. E quem sabe, Senhor, se alimentarmos a nossa fé, se usarmos esses aprendizados como a paz, a paciência, a humildade, a simplicidade, podemos contribuir para que o nosso planeta que nos acolhe torne-se um planeta mais acolhedor. Que nós, seres humanos, possamos nos amar mais, nos compreendermos mais. Obrigada, Senhor da vida, por esse momento, por esse dia, pelo ar que nós respiramos, pela nossa família, que nos ajuda a observarmos as nossas dificuldades, precisamos melhorar. Gratidão, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que é a nossa escola, essa pequena sala de aula no planeta Terra. Gratidão, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, que Jesus, nosso Mestre, nos acolhe, nos ilumine, leve essa mesma energia que hoje recebemos nessa casa, neste momento, até os nossos lares. Que os nossos familiares também recebam, Senhor, a paz e a tranquilidade que estamos envolvidos neste momento. Envolve, Senhor, a Mari, envolvendo-a na paz, na serenidade, na sintonia com os amigos espirituais dessa casa, possa nos trazer as reflexões do seu coração para os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Mari. Eu nunca sei como usar isso aqui. Olá, gente. Tá baixo, tá bom? Boa noite a todos. Eu venho lá da AME, da Associação Médico Espírita, e eu não sou palestrante, né? Eu sou uma curiosa. E aqui nós vamos conversar, eu não vou palestrar, nós vamos conversar. E aí a Elaine pediu para a gente conversar sobre paciência, o remédio para o corpo e para a alma. E aí, antes de falar sobre paciência, eu fui lá no dicionário para entender, né, qual que é a definição de paciência. Então, tem uma série de definições para paciência, né? Mas a paciência que a gente precisa cultivar é a paciência da virtude, né, que é essa que o Cristo nos deixou. E é muito curioso, né, que quando a gente fala de paciência, a primeira coisa que a gente pensa é em pedir paciência. E a maioria de nós, né, uma das nossas orações principais, né, uma das nossas falas principais, qual que é? Senhor, me dá paciência. Né? Senhor, eu preciso de paciência. E aí tem uma ironia profunda aí, né, nisso, porque a paciência, ela não é um presente, né?
ela não vem à pronta entrega. Aí quando a gente pede para Deus que nos dê paciência, Ele nos dá situações, né, que vão fazer com que a gente adquira paciência no início, ao longo da nossa vida. E aí a gente fala de paciência como remédio, né? Aí é um remédio amargo. De certa forma, não é um remédio amargo, né? Ele nem sempre é doce, porque a paciência, como a gente vai ver, ela nos obriga a olhar para nós, nos obriga a esperar. Nem sempre tomar remédio é bom, né? Nem sempre tomar remédio é agradável. E toda vez que a gente pensa em tomar remédio, pressupõe-se que a gente tem uma doença, não é isso? Então, a paciência, nesse sentido, não é uma coisa linda, às vezes é uma coisa dolorosa, mas que ela é purificante e ela é necessária. Então, nós vivemos em tempos de pressa, de ansiedade e de intolerância, né? Nós estamos sempre querendo o imediatismo, né? Querendo que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade a todo momento, é assim que nós somos, né? A gente vive numa busca desenfreada pelo materialismo e nós não temos paciência, né? E talvez por isso que a gente tenha precisado tanto de paciência, né? Nesse mundo em que nós vivemos hoje em dia, né? E daí nós vamos falar um pouquinho de caridade e talvez nós não tenhamos um nível excelente de caridade porque nos falta paciência, porque nós precisamos ainda cultivar ela como virtude, entender e cultivar, entender que não é pedir, né? Não é Deus me dê paciência e pirlim pim pim um pozinho e aí a gente vai ter paciência, né? Pode passar, eu passo, né? Passo para mim. Mas aí, afinal, o que é paciência? Paciência, ela é uma força moral. Paciência é atitudes diante da vida que nos levam a ter serenidade diante de todas as provas que nós passamos. Porque aqui nós viemos para passar por provas, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre escuta, nós não viemos a passeio. Então, paciência, ela pode ser considerada um presente de Deus no sentido de que nós temos a oportunidade de passar por essas provas, das nossas provas da vida de uma forma com mais tranquilidade, né? Uma forma mais perseverante. E ela não é simplesmente esperar, é saber esperar, né? Não é pedir, quero paciência e tudo se resolve, né? É o saber esperar, é saber o momento certo e aprender também a esperar. Isso é ser paciente, né? Então, ela não é passividade, ela não é uma resignação cega, não é sentar e esperar que as coisas vão acontecer porque eu estou esperando, é esperar e agir, né, dentro das leis morais de Deus. Confiar, mesmo quando a gente não compreende, né? E aí vem o nosso autodomínio, né, que é permanecer sereno nas coisas que a gente não pode controlar. E, na verdade, a gente não pode controlar quase nada dessa vida. O que a gente pode controlar nessa vida? Absolutamente nada. Então, a paciência, nesse contexto, ela é fundamental para que a gente consiga fazer uma encarnação boa, né? Para que a gente consiga passar por todas as provas que não são fáceis, né? E quando eu estou falando de provas, eu não estou falando das coisas, de coisas absurdas, são coisas mínimas do dia a dia também que nos pedem paciência. Pode passar. Pode passar. E aí, a gente vai falar um pouquinho para seguir a paciência no Evangelho. Lá no capítulo 9, no item 7, né, o amigo ele fala que é uma virtude redentora do espírito moral. E ela, como eu já falei, ela não tem nada de sinônimo de passividade, de fraqueza ou resignação sem consciência. A paciência ela é uma forma sublime de caridade que ela exige força moral, elevação de pensamento e entendimento das leis morais. E aí, quando ele está falando lá, ele fala que a gente precisa ter caridade e ele toca num ponto, precisa ter paciência, e ele toca num ponto de que a caridade, ela é uma virtude, a paciência ela é uma virtude que nos leva à caridade. Como assim que vai misturar? O que a paciência tem a ver com a caridade? Como que elas podem se conectar? E aí ele fala, ele explica, que pode passar, por favor. E aí ele explica que a paciência
quando você tem paciência e você para e você pensa e você evita de agir de uma forma impulsiva, você evita de agir pagando o mal com o mal, né? Ou a injustiça cometendo mais injustiça, ela acaba sendo uma forma de caridade porque ela te dá tempo para pensar, para refletir e para não causar, né? Você vai entender que o teu irmão, que a pessoa que está do teu lado agiu de uma determinada maneira porque talvez ainda não tenha, ainda está no caminho, né, de elevação moral como todos nós. E aí a gente se recolhe do senso de julgamento, do senso de praticar a justiça, porque o que é a justiça, né? Como nós vamos definir justiça, né? E você se resguarda de tomar atitudes e nesse momento você é caridoso com o outro. Você faz uma certa caridade porque você entende o outro como um humano em busca de melhorias assim como você. Então, nesse sentido, a paciência, ela é caridosa, ela é uma forma de caridade. Por isso que no início eu falei que se nós tivéssemos mais paciência, nós teríamos mais caridade no mundo. E aí, quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que vem à cabeça é a caridade moral, né? Caridade é o dar, né? O dar de coisas morais, de coisa material, ou dar um rancho, ou alguma coisa que faça sentido nesse aspecto material. Mas a gente não para pensar que a caridade, ela é eminentemente moral, né? Esse resguardar, esse parar, esse pensar antes de agir é uma das maiores provas de caridade com o outro e com a gente mesmo, né? Porque a agressão, quando a gente trata quando a gente é agressivo, né, com o outro, quando a gente não tem paciência nesse sentido, além da gente estar sendo agressivo com o outro, a gente está sendo agressivo com a gente. A gente está regredindo, né, nos poucos passos que nós damos ao longo dessa nossa encarnação. Então, a paciência nesse sentido, ela é uma das grandes manifestações da caridade. E aí, ele fala também que a dor, ela vem como um bênção, né? Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos no sentido de que ela não é castigo, mas ela é caminho. E quando a gente entende que não é castigo, a gente coloca a paciência como espero, sento, penso, vejo qual é a melhor atitude que eu posso ter frente a determinada situação e eu saio do imediatismo e eu percebo que esse meu movimento de esperar, de estudar, né, de me conter em determinadas atitudes, vai me levar a um caminho e vai me levar a um estado, purificação no sentido de que, poxa, me livrei de piorar a minha situação, me livrei de causar mais problemas, né, do que eu já tinha com uma atitude impulsiva, porque eu não tive paciência, porque nós hoje, nós somos eminentemente impacientes, nós queremos tudo de uma forma muito rápida, de uma forma imediata, e ele vem mostrando que a dor, ela vai, se a gente tem esse sentido de colocar a paciência, né, ela vai ser uma purificação, né? E aí ele coloca assim: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente. Então que nós possamos encarar tudo com muita serenidade e confiança. E é impreterível que a gente coloque a paciência nesse movimento. Pode passar. E aí eu já falei, né, a paciência como uma forma de caridade. Ele continua no texto e ele pede para nós sermos pacientes. Sede paciente, porque a paciência também é caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada para o Cristo. Então a gente passa do material para ser um ato de amor. A gente sai desse materialismo para verdadeiramente amar o próximo com as nossas atitudes, né? E como já falava lá no Coríntios, acho que foi Coríntios, né? Que a caridade, ela é real, é paciente, ela é benigna, ela não se ensoberbece e tudo suporta. E a gente consegue isso através da paciência. Pode passar. E se a gente for pensar nisso, né, nós podemos ver que a paciência, ela é uma das
ela é a mais penosa das caridades no sentido de que ela nos confronta, né? Ela nos tira do nosso imediatismo e ela nos leva a fazer o que é muito difícil, que é o perdão, né? Que é perdoar, né? Então, toda vez que nós somos ofendidos, sofremos de ingratidão, que nós passamos por injustiça, tudo isso é uma oportunidade do exercício da paciência, desse parar e desse pensar, né? Desse agir com consciência. E aí nós podemos chegar no verdadeiro perdão, né? Que é no sentido de que quando nós refletimos, quando nós paramos para observar as nossas atitudes, né? Ver que nós estávamos sendo movidos pela impaciência e que nos levava a reações impulsivas, a reações de vingança. Quando a gente para com isso, quando a gente centra, a gente começa a perceber que a gente sim pode, através dessas nossas atitudes, perdoar o outro. Esse é um movimento contínuo em busca do perdão. Pode passar. E aí ele fala lá que a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de milnadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. E aí quando ele fala dessas tantas outras picadas de alfinete, isso lá no Evangelho, ele está falando de pequenas coisas, porque picada de alfinete é uma coisa que é pequeno, né? Teoricamente é simples, mas são coisas do dia a dia que vão se acumulando e que a gente não percebe o nosso grau de impaciência. Por exemplo, no trânsito, né? A nossa impaciência no trânsito. Nós não vemos que nós estamos sendo impacientes. O que a gente vê? Que o outro está dirigindo ruim, que o outro cruzou o nosso caminho, né? Que o outro passou, não me deu passagem, mas não percebemos que nesse movimento de pensar no outro, nós estamos sendo profundamente impacientes, né? Que a paciência ali não está nos regendo, né? E quando a gente quer que o outro faça alguma coisa para a gente naquele determinado momento, né? Uma situação no trabalho que a gente passa, né? Que não foi o que a gente queria, nós estamos sendo impacientes, mas a gente não vê que é a impaciência que está regendo. A gente vê só o defeito do outro, né? Então são várias e várias situações que cada um pode citar aqui, né? Que, por exemplo, que se a gente for parar para pensar, hoje nós devemos ter passado por situações de impaciência que nós não percebemos que eram impaciências, né? São pequenas coisas, pequenos atos, pequenas picadas de alfinete que vão se somando, né? E aí esses pequenos atos a gente precisa refletir e perceber, né, o nosso grau de impaciência. E esses pequenos movimentos de construção é que vão levar ao todo. Não precisa ser uma coisa exagerada, a gente não precisa fazer grandes atos, né? O dia a dia, esses pequenos atos que a gente não percebe, se a gente começar a olhar para eles, agir com mais paciência, sentar e refletir, nós vamos perceber e nós vamos ter uma grande evolução. A gente vai chegar à conquista realmente da paciência, porque não é uma coisa fácil. Pode passar. E aí, ele também coloca lá, tendes no Cristo vosso modelo, mais sofreu do que ele sofreu mais do que qualquer um de nós, isso é verdade, né? Cristo sofreu, foi um sofrimento que eu nem consigo mensurar, acho que nenhum de nós consegue mensurar. E como que ele suportou com tudo isso? Com paciência, com resignação, e não é aquela resignação por se resignar, aquela coisa passiva, é uma resignação ativa, é aquela resignação onde ele, através dos atos dele, ele mostrou todo o amor, ele mostrou todo o perdão. Acho que o que mais Jesus falava era, sede pacientes, tenham paciência, né? Então isso nos falta muito. A todo momento ele fica ensinando, ele ensina isso pra gente. Pode passar. Pode passar. E aí a gente vai falar assim como a paciência como remédio. Como eu já falei, a paciência, ela é um remédio, se a gente for olhar, e ela é um remédio muitas vezes amargo, porque ela nos obriga a olhar para dentro e perceber que nós somos muito impacientes, né? Nós somos imediatistas. E por que a impaciência adoece? Porque a impaciência, agora eu vou falar como médica, né? Que é onde eu me sinto mais à vontade, né? Por que a paciência adoece? Porque a paciência gera no nosso corpo uma série de hormônios, porque ela nos leva
a ansiedade, dessa ansiedade vem a depressão, e isso no corpo, falando especificamente do coração, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o batimento cardíaco, e numa situação de doença, se a gente já está doente, isso piora, e se não está doente, vai levar à doença, né? A gênese, a origem da pressão alta, uma das origens da hipertensão é justamente isso, é a impaciência que leva à ansiedade, que leva à produção de hormônio, que leva ao aumento do batimento do coração, e aí finalmente aumenta a pressão. E esse batimento do coração, com muita frequência, ele pode levar a um infarto. Então vejam bem, não são só as doenças físicas, né, as causas físicas, ou um vírus, ou uma placa de colesterol, ou alguma coisa que a gente imagine que seja palpável, que leva à doença. Sentimentos e emoções, elas levam à doença. E nesse sentido, a paciência, ela vem como um remédio. Por quê? Quando a gente faz esse exercício, né, de ter mais calma, de ser mais centrado, de parar e observar, a gente tira esse aumento de produção hormonal, a gente tira essa sobrecarga do coração. E isso é muito frequente, eu sempre falo, né, que nós temos inclusive um tipo de infarto, que é um infarto causado pelo estresse e pela ansiedade, né? E as pessoas acham que é só uma placa de colesterol que vai entupir o coração. Não é. Sentimentos, né, sentimentos negativos, eles adoecem e eles infartam. E a paciência, a falta de paciência, vamos dizer, a impaciência, ela é a gênese da maioria desses sentimentos ruins. Por exemplo, eu vejo no consultório, muitas pessoas vão, algumas levam um livro para esperar, porque demora, né? Principalmente no SUS, tem uma fila enorme de pessoas para ser atendida, todas lá, a grande maioria ansiosas, querendo ser a primeira, querendo que o seu problema seja resolvido de imediato, né? Mas ninguém vê isso como uma impaciência. E algumas, muito poucas, levam um livro, sentam lá e levam um livro e ficam lendo. Tem essa percepção do esperar, né? De tirar o peso da consulta, de tirar o peso do esperar, que nós não sabemos fazer, né? E a grande maioria, quando chega à frente, né, para consulta, querem que seja resolvido o problema de forma rápida, né? E aí vem a angústia, vem a revolta, vem o medo, né? Você pode até ter uma doença, mas esse conjunto de sentimentos, esse conjunto de situações, eles vão piorar, eles vão agravar. E onde entra a paciência aí como remédio? A paciência, ela reorganiza, né? Ela te serena, ela te dá armas para você lutar frente a um problema, né? Ela te ensina a esperar, a confiar no tempo de Deus, ela te ensina a ter fé, né? Coisa que nós não sabemos, né? Nós não temos, porque senão não éramos tão imediatistas, né? Não éramos tão materialistas, né? A gente não ia querer tudo no nosso tempo, que tem que ser do jeito que eu quero, como eu quero, ao meu tempo, né? Porque se meu filho não faz o que eu quero, se a minha filha não vai lavar a louça na hora que eu quero, né? São coisas pequenas do dia a dia que mostram que nós somos impacientes por natureza. E voltando à questão da doença, se nós não temos isso, atrapalha o tratamento. O tratamento ele fica mais longo, o tratamento ele fica mais dolorido, né? E um tratamento ele é dolorido. Quanto maior o grau de ansiedade que você tem, maior a dificuldade, né, para conseguir a cura. Então que a gente consiga fazer com que a paciência verdadeiramente seja um remédio, né? Sejam gotinhas a cada momento que a gente pare e a gente perceba nas nossas ações, né? Quando a gente fala de paciência, não é paciência só com o outro, essa é uma dos viés, vamos dizer assim, da paciência, mas a paciência principalmente conosco, né? De olhar para dentro, de olhar o que eu estou pensando, o meu sentimento, por que eu estou tão imediatista, por que eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, ao momento que eu quero, por que eu preciso ter o controle de tudo isso, por que eu continuo tão egoísta que eu não sei esperar, né? Então, que a gente possa refletir verdadeiramente por que a gente pede paciência e o que é ter paciência. Então, são esses pequenos movimentos que a gente precisa ter e que a gente precisa olhar,
né? Eu estou falando isso porque eu também me coloco nisso. Em muitas situações da vida, eu coloco isso. Apesar de ser médica, eu também sou paciente, né? E em alguns momentos a gente fica mesmo sem saber o que fazer, a gente quer que seja resolvida a nossa situação de doença, né? A gente não percebe que nós podemos ter uma doença e ser saudáveis. E esse ser saudável passa por cultivar essa paciência. Então, pode passar, por favor. E o que a paciência cura? A paciência, ela acalma a mente, porque você entende que não é o teu tempo, né? Muitos falam, é o tempo de Deus. Não, é o tempo do nosso aprendizado. É o tempo da gente perceber, e é que a gente precisa parar, que nós não somos donos da verdade, né? Que nós não somos donos do tempo, e ela equilibra as emoções no sentido de te fazer respirar, de olhar para dentro e de refletir até por que você está naquela situação. Isso é um exercício de paciência, essa reflexão de perceber por que eu estou nessa situação, né? Antes de maldizer, né? De colocar N soluções ou então arranjar N motivos para porque eu estou nessa situação por isso, porque meu vizinho, porque não sei o quê, porque o vírus, mas olhar para dentro de si e encontrar as respostas dentro de si. E a paciência te dá isso porque ela te serena, ela faz com que você respire, né? Vou parar e vou respirar e vou refletir e vou perceber o que está acontecendo comigo, com o meu corpo. Por que eu estou agindo dessa maneira, né? Sair desse estado de impaciente, de imediatismo e equilibrar as emoções. E tudo isso vai proteger o corpo, né? Porque você consegue equilibrar os teus hormônios, equilibrar a produção de cortisol, equilibrar a produção de adrenalina, né? E tudo isso com a impaciência, isso é, como eu já falei, isso é produzido em grande escala no corpo. E aí a gente percebe nessas manifestações, como eu já falei, né? Na taquicardia, no aumento da pressão. Muitos pacientes chegam no pronto-socorro com a pressão altíssima. Ou estou infartando porque começa a sentir o mal-estar e se você vai na raiz do problema, você vai ver que não tem nada orgânico. Não tem uma placa de colesterol, não tem uma causa orgânica, mas tem sim muito estresse, muita ansiedade, né? Tanto que a grande maioria, quando chega no pronto-socorro e chega com a pressão alta, o que é feito? Não é feito remédio para a pressão, é feito remédio para a ansiedade. Eles te dão um ansiolítico para te acalmar, se acalma, né? Vamos ver, depois se a gente não consegue baixar a pressão com esse movimento, com essas medicações, aí sim a gente vai dar um antihipertensivo, que é o remédio que vai diminuir a pressão. Mas ali a gente vê, e é muito curioso falar sobre isso, né? Porque a gente precisa de uma causa orgânica, é muito difícil para a gente entender que os sentimentos, as nossas emoções, a falta de cultivar a virtude nos leva a adoecer. E o coração, nesse sentido, ele é muito atacado. Então, a paciência cura, ela protege o corpo nesse sentido e ela protege o coração, né? Que é um dos órgãos fundamentais, lógico, como todos os outros, mas é um dos órgãos fundamentais para a vida. Se eu perguntar aqui quantos são hipertensos, uma grande maioria eu acredito que vai levantar a mão. Quantos são diabéticos? Uma grande maioria vai levantar a mão. Quantos têm colesterol alterado? Uma grande maioria vai levantar a mão. Levantem aí só para eu ver. Quem tem isso aí? Muita gente, né? E a gênese, muitas vezes, não é o que eu como, não é a quantidade do sal que eu como que vai me tornar hipertenso, não é a quantidade do açúcar que eu ingiro que vai me tornar diabético, não é a quantidade de gordura que eu vou consumir que vai me tornar com colesterol alterado. Isso é uma das facetas da doença, mas a ansiedade aumenta o colesterol, a ansiedade aumenta a produção de açúcar no corpo, ela exige mais açúcar, a ansiedade faz hipertensão, né? E aí se a gente for nessa, por que a paciência cura? Porque ela reequilibra tudo isso, né? Ela faz com que, novamente, os nossos hormônios, as nossas taxas se equilibrem. Pode parecer a mágica, pode parecer, essa mulher está falando besteira, não é. A ciência já comprova, né? E hoje em dia a gente vem trabalhando nisso,
né? A medicina iluminada, vamos falar assim, ela vem trabalhando nesse ponto, né? De que as nossas emoções, elas são a grande gênese da grande maioria das doenças. Nós temos já o substrato dentro do nosso corpo, né? A gente já tem ali o genezinho, a gente já traz algumas histórias das nossas encarnações que estão ali só esperando para a doença aparecer. Puf, né? Só estão esperando. E aí a gente vai lá e alimenta. Mas não é o alimento do excesso de açúcar, o alimento do excesso de colesterol, é a nossa teimosia, principalmente a nossa impaciência, porque eu estou falando de paciência, então eu vou falar de impaciência, que vai levar com que tudo isso aconteça, né? E aí a gente vai lá e culpa o açúcar, culpa o vizinho, culpa o trânsito, culpa um monte de gente, mas não culpa a gente, né? A gente não percebe que a cura está dentro da gente. O remédio, a pílula lá, o comprimido, ele vem para ajudar, mas a paciência como cura, ela facilita muito esse processo. Quiçá cure, né? Quiçá seja a principal responsável por esse movimento de cura, e se não curar, ela nos dá o discernimento e nos dá a facilidade de esperar o movimento de cura que vai acontecer com o remédio, né? E aí a gente sai desse imediatismo e espera, mas espera olhando para dentro de si, olhando para o que a gente está fazendo, olhando para os nossos pensamentos, né? Exercitando cada vez mais a paciência. Quando eu falo, parece que é uma coisa utópica, né? Que eu preciso ganhar a paciência. Não, a gente precisa desenvolver, né? Como todas as outras virtudes, e uma das virtudes principais, a gente precisa desenvolver. Pode passar. E esse é o nosso desafio real, é perceber que nós não temos o controle de nada, o controle não está nas nossas mãos. E outro desafio é confiar quando a gente ainda não entende. É isso que o Cristo pede da gente, confie, mesmo que você não entenda, né? E para você desenvolver a paciência, você precisa confiar. Você precisa confiar no Cristo, você precisa confiar no processo, você precisa confiar nas leis, né, que Ele nos deixou. A gente precisa confiar, né? Mesmo que pareça muito irreal, a gente precisa ter essa confiança. E essa confiança nada mais é do que a fé. Então, isso é um desafio para a gente. E além do que, esperar. Esperar que no tempo vai acontecer, que as coisas vão melhorar. Mas esse esperar não é o esperar resignado, como tem lá no início que eu falei, no dicionário, que ele fala é esperar, né? Ter calma. É um esperar agindo, olhando os seus movimentos, olhando os seus pensamentos, olhando as suas atitudes, né? E a paciência, ela nos dá isso, né, gente? Esse esperar, ela nos dá essa condição de nos perceber, de olhar para dentro, de exercitar essa espera, de exercitar a confiança e de perceber que nós não temos controle de nada, né? O controle, ele não nos pertence. E a partir do momento que a gente entende isso, dá um alívio, né, gente? Dá um alívio. Para mim dá. Eu fico aliviada de uma certa forma. Pode passar. E aí, como eu falei, ser paciente não é ficar parado, é agir sem desespero. Nós temos um problema que não se resolve, pode ser uma relação difícil, briguei com meu marido, briguei com meu namorado, né? Tem uma pessoa que não gosta de mim, e essa espera, por muitas vezes, ela é incômoda, mas a gente precisa transformar esse incômodo para olhar para dentro e perceber o que a gente precisa mudar. Então, a paciência, ela nos convida a tudo isso. Pode passar. E quando nós aprendemos a esperar com serenidade, a ansiedade diminui, o medo acalma e a alma, ela respira, né? A paciência, ela não tira a dor, mas ela nos fortalece para enfrentá-la. E aí, onde a paciência precisa começar a nascer? Onde que a gente precisa desenvolver a paciência? Quais são as mínimas atitudes do nosso dia a dia que a gente pode começar a plantar um pouquinho de paciência para ela florescer?
né? Para nós sairmos desse estado de impaciência, de invigilância, da desculpa a todo momento, né? E colocar esse movimento como cotidiano, olhar as mínimas atitudes, porque se a gente parar para pensar, nós somos impacientes nas mínimas coisas, né? Até do elevador que não vem na hora que eu chamo, né? Eu já passei por isso, eu já fui assim, né? De chamar e o vizinho está prendendo o elevador e aí eu, nossa, mas se ele está prendendo o elevador, mas isso não pode acontecer porque aqui a gente mora, aqui é uma comunidade, se não sabe morar em comunidade, vai morar numa casa. Olha só o pensamento, né? Era pura impaciência. E aí a gente não percebe que isso é impaciência. Para mim era razão, eu estava cheia de razão. Não, eu estou na minha razão, porque eu moro num local onde tem um elevador que é coletivo. E aquilo me gerava o quê? Estresse, ansiedade, a porta abriu, eu estava com a cara desse tamanho, cheia de razão, não percebia que era pura impaciência. Então são nos pequenos detalhes, nas mínimas coisas, que a gente pode começar a exercitar. Se perceber mesmo, gente, olha, como a Elaine sempre fala, olha, eu sou impaciente. Né? E acolher isso e praticar a mudança, e fazer a mudança. Então, onde a paciência precisa começar a nascer dentro de mim? Quais são esses pequenos movimentos, né? Quando a gente fala assim, a paciência é o remédio para o corpo e para a alma. Eu não vim aqui para dar uma fórmula mágica, né? De remédio, eu vou me melhorar. Ela vai dizer um remédio, ela é médica, ela vai falar um remédio e eu vou melhorar, porque é um remédio. Gente, desculpa. Não funciona desse jeito. É de dentro, é na gente. É a nossa percepção, é o nosso olhar para dentro. É esse movimento que precisa ser, para ela sim ser o remédio que a gente precisa. Aí ela vai se tornar o remédio. Pode passar. E por que paciência? Porque paciência é o tempo de Deus agindo dentro de nós, porque nós passamos a vida toda querendo que as coisas mudem rápido, que a dor vá embora, que as respostas cheguem. Mas se o verdadeiro milagre não for a mudança das circunstâncias, e sim a transformação que acontece dentro de nós, enquanto a gente espera, esse esperar agindo. Então essa é a verdadeira mudança que a gente precisa, né? Não precisa ser grandioso, não precisa ser mas nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos. Pode passar. Então, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Então essa palavra ela resume tudo, paciência nesse contexto, né? No sentido de que se nós soubermos cultivá-la, se a gente aprender, a nossa vida vai melhorar e muito, né? Porque nós viemos aqui não para sermos infelizes, mas para sermos felizes. Nós vamos passar por provas, óbvio, claro, a todo momento, a todo instante, desde as mínimas até as maiores, né? E aí a gente vai escolher como que a gente quer passar, com alegria, com resignação e principalmente com paciência. Aí sim a paciência ela vai ser remédio para todos os males, não é só para a doença, não é só para a doença física. Aí ela vai ser remédio para todos os males. É isso. Nós agradecemos a Mari por essas reflexões que são tão oportunas no nosso dia a dia, na nossa vida. E hoje que celebramos a Páscoa, né, que é um evento religioso, onde muitas religiões celebram a Páscoa. A palavra Páscoa significa renovação da vida. E que nós aproveitemos a reflexão de hoje, né, Mari, para nos renovarmos nesse pensamento. Porque, como diz o Espírito André Luiz, a vida não é uma mágica, a vida é uma arte. E, nesse caso, a arte da espera. Nós possamos aproveitar esse momento de renovação em cada um de nós. Bom, e nós vamos agora divulgar o evento, que é o congresso, acho que é o 10º congresso, né, Espírita Amazonense, que vai acontecer em junho. E estão tendo as inscrições, e para quem já fez a inscrição desse congresso, que será 4, 5, 6 de junho, como vocês estão vendo aí,
Para quem já fez a inscrição, dia 9, na quinta-feira, vai ter um evento, né, um pré-congresso com o Rossandro Klinge, né, que será ao vivo aqui no local mesmo, lá no Plaza, dia 9 de abril, às 19 horas, vai ter aí esse pré-congresso com o Rossandro, para quem já fez a sua inscrição. Então, quem ainda não fez, tem aí até quinta-feira, até durante a tarde, né, que você vai lá e apresenta a sua inscrição para você assistir essa palestra do Rossandro sobre a vida no mundo espiritual. Acho que tinha algum vídeo, alguma coisa? Não, né? Então, esse é o evento. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem ali um cartaz, também pode pegar informações com o Marconi lá na recepção para fazer a inscrição. Tem um link onde faz a inscrição, vocês podem, se precisarem de ajuda, né, pode procurar qualquer um de nós aqui, a Ângela, a Esperança, nós vamos estar aqui, o Marconi lá na recepção, que podem ajudá-los a fazer a inscrição, caso vocês tenham interesse agora, mas até quinta-feira, se você fizer a inscrição, você já participa desse evento ao vivo, né? Acho que todo mundo aqui conhece o Rossandro, né? Ele é muito famoso aí nas redes sociais, né? Ele tem uma abordagem muito bacana, ele é psicólogo, e essa visão dele como psicólogo da doutrina espírita, do nosso viés espiritual é maravilhosa, né? Então, certamente que vai valer muito a pena assistir o Rossandro ao vivo e depois no congresso em junho de novo, né? Quem já está inscrito vai assistir o Rossandro 2 vezes. Então, aproveitem a oportunidade. Dado as informações, nós vamos agora fazer a nossa prece, nós vamos nos preparar para o passe. Antes, gostaria de pedir o auxílio de vocês para deixar o telefone no modo avião, de preferência, para o horário do passe, para esse momento do passe, né? O passe é um momento muito importante, esse momento de conexão seu com a equipe espiritual da casa. Então, coloque-se numa postura receptiva, leve, confortável, e deixe o celular desligado. E enquanto tiver a equipe lá na sala, primeiro movimento estiverem lá, quem ficar no salão, por favor, evite a conversa, evite o celular, tá bom? Porque as conversas aqui, principalmente aqui, quem fica aqui, quer conversar aqui, interfere lá na sala do passe, porque o ambiente não é tão grande, fica todo mundo escutando. Então, vamos colaborar. O silêncio, o que nós estávamos falando? De calma. O silêncio, ele acalma, ele favorece a sintonia espiritual. Então, vamos colaborar, tá bom? E vamos orar nesse momento, para que a nossa sintonia esteja cada vez mais elevada, cada vez mais nessa presença de Deus em nós. Que nesse momento, Senhor, possamos estar conectados com a nossa realidade espiritual, com nossos amigos espirituais. Abençoa-nos, Mestre Jesus, que tenhamos nesse momento essa capacidade de sentirmos em nós a necessidade real de desenvolvermos a paciência em nós, essa arte da espera, de acalmarmos a nossa mente, Senhor, para te sentir dentro de nós, para percebermos a nossa vida como ela é. Abençoa-nos, Mestre Jesus, para que diante da guerra haja paz dentro de nós, para que diante de todos os conflitos sociais, políticos que existem no nosso país especificamente, nós tenhamos paz dentro de nós, para colaborarmos com a harmonia do nosso mundo. Envolve-nos, Mestre Jesus, nos abençoa, nos protege e nos guia para o caminho do bem, que começa dentro de nós. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Convidamos a equipe do passe para iniciarmos a nossa atividade, terceiro momento da atividade.